E aí, turma? Beleza? Agora vamos falar da segunda parte da nossa aula sobre Proclamação da República. Na primeira parte da aula, eu expliquei como tudo aconteceu. Então, quem não viu a primeira aula, por favor assista, pois sem assistir a primeira aula, você não entenderá a segunda aula. Nessa segunda parte da aula, já vamos falar do significado disso tudo. Vamos falar das consequências que o Brasil teve em relação à Proclamação da República. Temos que pensar agora como se estivéssemos lá em 1889. Como que o Brasil agora é? Como o Brasil ficou sendo uma república? Então vamos lá. Por quê? Porque desde 1889 o Brasil é uma república e é até hoje. E só faltou a gente entender o que tudo isso quer dizer. E é o que vamos estudar agora. Se no governo de Dom Pedro II era monarquia, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na época do Dom Pedro II ele não recebia votos. Não foram votos que colocaram Dom Pedro II no poder. O Dom Pedro governava porque ele era filho de Dom Pedro I, que governava porque era filho de Dom João. Então antes não tinha votos para o principal líder político. Na época do Império, imperava quem vinha de uma família real, né? Era poder governamental hereditário, ou seja, não tinha revezamento entre pessoas comuns, apenas os filhos de outros líderes que tinham esse poder concentrado, né? Então Dom Pedro II era imperador, porque Dom Pedro I foi imperador, porque seu pai Dom João foi imperador. Então, foi assim. Só que daí, a partir de 15 de novembro de 1889, chega de império. Acabou. Por quê? Porque agora vai vir uma república. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública, né? Vem lá da época de Roma Antiga, governo para as pessoas, para o público. Então, uma república vem de coisa pública. Não é necessariamente para todas as pessoas, mas já não temos aquele poder concentrado no rei, né? Agora vamos ter presidente. Por quê? Porque na nossa república foi decidido ter um presidente. E esse presidente não ia governar para sempre. Ele tem que revezar, tendo revezamento nesse poder aí. Então, a República do Brasil já diz alguma coisa. Diz o quê? Que já não temos mais um rei governando até a sua morte. Agora podemos votar. Mesmo que as opções não sejam tão boas aí, a gente vota, né? E na República vamos ter o quê? Uma nova ordem, uma nova forma de organização. Antes, no Império, tínhamos o poder legislativo para fazer leis, tinha o poder judiciário para judiciar e julgar as leis e as pessoas, tinha um poder executivo para executar essas leis, né? E além dessas três que a gente conhece muito bem, na época do Império tinha um quarto poder, que era chamado de poder moderador. Ou seja, só o imperador podia ter esse poder. Então, independentemente aí do que saísse do poder legislativo, judiciário ou executivo, o quarto poder do imperador, o poder moderador, dava poder ao imperador vetar qualquer decisão dos outros três poderes. Então, além do imperador ser o líder do poder executivo, ele também era o líder do quarto poder, que pode oprimir os outros três. Então, esse poder moderador aí, ele tinha o poder de oprimir os outros três. Se alguém fosse morrer, o imperador falasse, não quero, ele não iria morrer. Por quê? Porque o rei tinha poder absoluto, o imperador tinha poder absoluto. E aí, quando começa a república, eles começam a perceber o quão difícil era governar e ter espaço na política enquanto durasse o poder moderador. Então, chegou o fim esse poder moderador. E a partir da proclamação da república, não tem mais esse poder moderador, ficando apenas os três poderes que conhecemos, que é o legislativo, judiciário e executivo. Na teoria, eles são independentes um do outro, né? Na prática a gente sabe que não é assim não, mas na teoria cada um é dependente de si mesmo. O legislativo é ele, o judiciário é ele, o executivo é ele. Outra coisa, gente, que começa na nossa república é a questão da federação. Se a gente for parar para estudar tudo certinho, desde 1967, o Brasil é chamado de República Federativa do Brasil. Mas como assim? O que quer dizer com isso? Na época da proclamação, a federação nem estava no nome do nosso país. O Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Mas o Brasil já era influenciado por essa ideia de federação. Mas o que significa a federação na política?
significa que mesmo que o Brasil tenha uma capital, que hoje é Brasília, e na época era Rio de Janeiro, né? Na época da proclamação, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, só que agora, mesmo que o Brasil tenha uma capital, que hoje é Brasília, mesmo que o Brasil tenha essa capital, ela não pode mandar e desmandar sobre as outras capitais, e nem mesmo um presidente pode chegar e mandar de forma absoluta, né? Ou seja, ele não pode mandar de forma tão centralizada. Por quê? Porque ninguém pode ter o poder todo centralizado em suas mãos. Se a gente for para ver, em nenhuma parte do Brasil pode se sobrepor a outra, né? Um estado não pode sobrepor ao outro. Ou seja, a federação quer dizer a descentralização dos poderes políticos. Quer dizer que cada pessoa poderosa de cada estado vai poder participar da política. Então a gente tem o exemplo do Senado, que é um órgão político muito importante, com pessoas muito influentes. E cada pessoa que está lá vem de um lugar diferente. Cada estado do Brasil coloca aí 3 senadores na capital. E isso é o quê? Isso é uma demonstração de que cada estado tem uma representação de poder, onde cada um pode dizer alguma coisa. E o que acontece no Senado é uma federação, gente. Então, quando a gente fala de federação, vocês têm que entender o quê? Que é descentralização dos poderes políticos, né? Então, cada lugar aí do estado tem uma pessoa que possa representar. Um governador de São Paulo, governador de Minas, governador do Rio, governador da Bahia, governador do Pernambuco, da Paraíba, blá, blá, blá. Cada estado tem seu representante. Então, desde a época da proclamação da República, o Brasil começa a tirar poder de um cara só e começa a espalhar esse poder aos poucos. Por quê? Porque o negócio também não é tão bagunçado assim, né? Existe ainda uma capital, existe ainda um líder executivo, existe ainda o líder do poder executivo, que é o presidente ou a presidente. Mas não podemos esquecer que desde o início da República, temos aí a divisão de poder que é a federação. Então, foque bem nisso aí sobre federação, tá? Para vocês entenderem por que o Brasil se chama Brasil... República Federativa do Brasil, por causa do poder da federação, né? Então, entenda essa questão da federação para vocês poderem entender aí a questão da proclamação da República e do porquê que o Brasil é assim hoje. Então, a gente já falou do significado e agora vamos falar das consequências, né? Ou seja, o que mudou nas coisas no Brasil. Então, vamos começar aí com as estruturas sociais. A política mudou, né? Já que antes era uma monarquia, agora é uma república. Antes de imperador, agora temos presidente, que tem revezamento de poder. Acabou o poder moderador, né? Ou seja, politicamente falando, houve muitas mudanças. Agora, e se a gente for falar de economia teve poucas mudanças. Não teve aquela coisa, nossa, porque quem tinha grana, que era quem produzia café, continuou se dando bem. O cara continuou se dando bem, né? Quem produzia cana estava se dando bem. Agora, quem não tinha muita coisa, que era o povo mesmo, continua na mesma, naquela luta. Então, economicamente falando, não houve muita mudança. Foi uma mudança tão pequena, mas tão pequena que não dá nem pra... Foi muito pouco. O Brasil ele começa a receber influência dos Estados Unidos, né? Tanto que o Brasil, na época, se chamava Estados Unidos do Brasil. Só que, economicamente falando, as coisas ficaram praticamente na mesma coisa. Já em questão da sociedade, continua também a mesma coisa. Onde o rico continuou rico e o pobre continuou pobre. Mas não teve muita mudança social. Agora, em religião, houve sim uma mudança, viu? Teve uma mudança aí. Por quê? Porque a partir de agora, o Estado vai se separar da igreja. Acontece aí uma separação entre Estado e igreja. Aí você fala, nossa, professora, mas eles eram juntos? Sim, gente, vamos lembrar aí, ó. Vamos lembrar aí de como eu já falei com vocês na aula. Existia uma organização que se chamava padroado. O que seria o padroado? Era onde o imperador trocava ideias, né? Trocava ali uma ideia com os líderes religiosos católicos. Por que líderes religiosos católicos? Porque a Igreja Católica era a religião oficial, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. E só a partir de 1889 haveria uma separação entre Estado e Igreja. Isso quer dizer o quê? Que, teoricamente, o Brasil seria um Estado laico. Estado laico em que você pode escolher sua crença de forma tranquila ou até mesmo não ter crença nenhuma. Então, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Na teoria, é tudo lindo, que o Brasil seria um Estado laico. Só que na prática, não.
pois ainda existem preconceitos e falta de respeito com as escolhas alheias, né? E não é algo assim tão real, porque no nosso dinheiro tem lá uma frase escrita bem religiosa, uma frase bem religiosa, né? Vocês sabem quais são. No Congresso tem símbolos bem religiosos que vocês sabem quais são. Então, teoricamente, a República trouxe aí a laicização, né? Esse desapego entre igreja e Estado, só que na prática as coisas não são desse jeito. E para finalizar aí as estruturas sociais, vamos falar da cultura. Será que alguns costumes mudaram? Alguns sim mudaram. E alguns foram mudados até de forma programada pelos líderes da República, né? Como eles estavam mudando um sistema que muita gente achou que iria durar para sempre, com a derrubada do Império, eles precisavam gerar novos símbolos. Até porque no dinheiro tinha lá Dom Pedro II, tava a cara de Dom Pedro II. As estações tinham nome de Dom Pedro. Então eles pensaram que tinham que mudar, alguma coisa tinha que mudar. E aí eles começaram a colocar nomes que remetem à República, como por exemplo 15 de novembro, em nomes de praças centrais. Ou seja, qualquer cidade do Brasil que tenha nomes de ruas, de praças, de avenidas com 15 de novembro é uma ideia gerada da época da República. Para quê? Para desconstruir as questões imperialistas do Império de Dom Pedro II. Então, todo lugar aí tem uma rua chamada 15 de novembro, uma avenida 15 de novembro, uma praça 15 de novembro, porque isso foi para quebrar as questões imperialistas de Dom Pedro II. O hino nacional também foi alterado. A bandeira teve aquela alteração. Não foi tanta, mas teve. Até o Tiradentes, mano, o cara que morreu em 1789, tava no meio aí da mudança. Pegaram um cara e fizeram dele como um grande herói. Porque ele já queria a república, ó, fazia um tempo. O cara foi morto por causa disso. E aí pegaram um cara que morreu perseguido pra dizer que ele era um herói. Só que ninguém conhecia Tiradentes. O pessoal falava, mano, quem é esse malucão aí? Não sei nem quem é. E aí fizeram o quê? Compararam ele com Jesus. E aí, no momento onde as pessoas ainda eram católicas, se o cara parecia Jesus, então o cara era sangue bom. Esqueci de botar aqui uma foto do Tiradentes, depois vocês pesquisam aí na internet. Então, gente, pra gente concluir tudo isso, a proclamação da República fez o Brasil se organizar e fez os líderes tentarem mostrar para as pessoas que todo aquele novo sistema iria dar certo e que tinha que continuar. E aí, a proclamação da República foi feita e o Brasil agora vai entrar em uma nova etapa. Mas isso não quer dizer que tudo será transformado. Politicamente falando, mesmo com as novidades, eles teriam muito esforços para assegurar a República e que ainda queriam muito que a sociedade brasileira continuasse nessa questão da República. E aí, nas próximas aulas, vamos dar continuidade nessa questão de Brasil republicano, tá bom? Então, gente, até a próxima aula.